Deus é um Deus que responde nossas orações. Amém? Eu creio sim que o evangelho, ele não é para ser somente pregado, mas ele é para ser vivido. Amém? E cada um de nós somos alcançados para experimentarmos realmente aquilo que o Senhor tem realmente como promessa, como aquilo que Ele quer entregar aos seus filhos. E nós podemos, cada um de nós, cada um de vocês tem essa oportunidade e pode estar experimentando isso. E eu vejo assim que muitas vezes você pode questionar Deus, como eu posso viver isso? Que a palavra diz, como eu posso viver. Há tantas coisas que a gente ouve as ministrações e fala, Deus, eu quero experimentar isso, eu quero viver isso. E esse foi o anseio do meu coração há muitos anos. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente pensa, aceitei a Jesus, e agora como que vai ser daqui para frente? A gente pensa que vai ser tchan! Só que não, é um processo na nossa vida. Cada um, Deus vai trabalhar de forma diferente. Deus, ele vai estar usando as circunstâncias, ele vai estar usando o tempo para nos ensinar. Cada experiência que nós temos, Deus, ele usa para estar trabalhando ao nosso coração, para estar nos ensinando. E o mais importante na nossa vida é que possamos conhecermos mais o Senhor e estamos nos aprofundando no conhecimento de quem Ele é, para que possamos realmente, de fato, confiarmos no Senhor. Porque eu creio que a mudança, ela vem na nossa vida a partir do momento que nós o entregamos para Ele em nossas vidas. Muitas vezes nós entregamos a nossa vida por partes, né? Já confessamos e dizemos, Senhor, eu aceito o Senhor aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor, só que muitas vezes a gente vai entregando por partes, porque há tantas coisas dentro de nós que precisa ser mudado, tantas coisas que precisa ser vencida, para que de fato possamos confiarmos e entregarmos o controle nas mãos do Senhor. Porque muitas vezes eu me via na minha vida, na minha caminhada, entregando partes para o Senhor. E muitas vezes me enganando, me achando que eu estava entregue totalmente. Muitas vezes não entendendo, Deus, mas por que que não tem o fruto? Por que que não tem o resultado daquilo que o Senhor promete se eu tenho buscado? Quantas vezes você pode pensar, Deus, mas a minha busca ela tem sido contínua. Né? Você vem ao culto, você ora, você intercede, você jejua. Quantas coisas talvez você faz e você fica naquela interrogação, Deus, e cadê a plenitude? Cadê a vida abundante que o Senhor promete na palavra? Né? E muitas vezes a gente tem que ver que Deus ele vai trabalhando por partes da nossa vida. Né? É a luz de Deus entrando, dissipando as trevas que há, as escuridões que há dentro da nossa vida. E tem coisas que estão ali, sabe, escondida, que só o Senhor ele sabe. E pela graça e a misericórdia, pelo amor que ele tem por nós, ele trabalha em nossas vidas. Ele traz conhecimento, entendimento para que possamos sermos rompidos nessas áreas que precisam. Né? Vamos estar lendo em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Essa água é sua, amor? É sua? Gênesis 1, versículo 1. Eu vou estar lendo na versão NVT. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Aqui a gente vê, no princípio, né? Logo no início, Deus, ele criou os céus e a terra, né? A gente vê que Deus, ele criou tudo que nós podemos ver hoje, tudo que nós podemos palpar,
foi criado do nada, né? Deus, ele, pela sua palavra, ele disse, haja, né? E aqui a gente vê que uma das características importantes, né, um dos atributos de Deus, que é a sua soberania, é a sua autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Se nós não entendemos quem é o nosso Deus, começando do início, muitas vezes a gente entende Deus por parte. Mas quando a gente entende que Deus, ele é soberano, todo o controle está nas suas mãos, que o poder na palavra de Deus que foi liberada, foi criado todas as coisas, né? Eu estava vendo um artigo, não sou muito boa em questão assim, nem sei se é ciência, quando fala de planetas, de sol, é ciência? É, né? Eu era muito ruim nisso, mas eu estava vendo um artigo que fala que o Sol, né, em volta do Sol é gerado todos os planetas, né, da nossa galáxia, que fala. Gente, se estiver errado, perdão, porque eu não sou muito forte nessa área. Mas o Sol é o centro. E tem a gravidade do Sol que controla todo esse ciclo que os planetas, né, rodam em volta. E a parte de que fala do equilíbrio, se mudar um pouquinho dessa gravidade do Sol, é um poder tão forte que o Sol tem, de tanto puxar para ele, tanto emitir para a Terra, para outros planetas, de causar um reboliço, de causar uma catástrofe enorme, né? E a gente vê assim que como que funciona todo o equilíbrio de algo de uma magnitude tão grande, né? E a gente vê que Deus, ele criou céus e terra. Deus, ele é o autor de toda essa criação, né? Então a gente vê a soberania, o poder de que Deus, ele é e que ele tem em suas mãos, né? Então a gente precisa primeiro entendermos quem é Deus na nossa vida. Deus é um Deus que está sentado no seu trono, um Deus que não mudou, gente. A gente pode ver ruína, a gente pode ver tantas coisas que parece que está em caos, né? Parece que está descontrolada, parece que está perdida na terra. Mas mesmo assim, o Senhor, ele continua sendo soberano. Deus, ele continua no seu altar, né? E a gente vê que Deus nos ensina e mostra que entendemos que precisamos de termos organização na nossa vida, porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que tem tudo sobre um controle, um equilíbrio, né? E é tão importante a gente entender isso, porque o pastor, não só o pastor, mas em todas as vezes que a gente ouve uma palavra, Deus, ele trabalha num todo na nossa vida, né? Deus, ele trabalha nas 3 esferas, para que possamos realmente viver uma vida plena, para que possamos viver uma vida realmente, né, abundante, vivemos bem, né, sermos restaurados nas 3 áreas, tanto no espiritual, tanto na nossa mente, na nossa alma e tanto no nosso corpo. E eu vejo assim que precisamos buscarmos ao Senhor. Na palavra diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, é uma busca para conhecermos. Gente, a gente nasce já com a natureza pecaminosa, a gente já nasce com, não é essência, com, esqueci a palavra, a natureza pecaminosa, e com isso a gente vai crescendo, e tantas coisas a gente vai experimentando, tantas coisas vai acontecer na nossa vida, que vai nos deformando cada vez mais. Né? E a gente vê que Deus, ele nos resgata e ele vai fazer o trabalho dele agora de trazer de novo, de restaurar aquilo que foi perdido na nossa vida. Tantas áreas dentro de nós que foi machucada, que foi ferida, que foi perdida, e Deus, ele vem através de Jesus trazendo isso de volta na nossa vida. Né? Só que isso, ele não vem automaticamente, aceitei Jesus e pronto. Há uma busca, porque você precisa renovar sua mente, você precisa renovar o seu entendimento de quem é Deus, de quem você é, de quais são os princípios que você precisa cumprir para que você possa desfrutar, né, do resultado de você ter cumprido, obedecido algo.
E eu vejo assim que quão importante é o conhecimento e o entendimento para que possamos vivermos bem. Em Salmos 90:12 está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias para alcancemos coração sábio. Gente, a gente sabe que temos tempo limitado aqui na Terra, não é verdade? Para uns 70, para uns 80, outros 100, outros nem chegam a essa idade, né? E a gente sabe que é um tempo determinado aqui na Terra. E uma coisa nós temos que pedir ao Senhor: Deus, nos ensina a contarmos, ensina-nos a valorizarmos cada momento da nossa vida e que possamos alcançarmos sabedoria para que possamos viver bem, para que possamos viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Porque se nós não aprendemos, nós vamos apenas desfrutar das coisas que o mundo pode nos oferecer, que são coisas momentâneas, que são coisas supérfluas, que são coisas passageiras. E aquilo que Deus ele quer nos ensinar é para nos levar para aquilo que é eterno. Nós podemos viver uma parte aqui sim, para podermos viver a eternidade. Eu vejo assim, Deus, como que nos últimos anos eu tenho falado para Deus: Deus, eu quero viver realmente a tua vontade. E se for para reconstruir áreas da minha vida, reconstrua. Sabe aquela coisa de gente ouvir aquele versículo do oleiro, de você ser um barro nas mãos do Senhor, e Deus ele vir e moldar você, tirar aquilo que não tá bom e reformular você? Eu falei: Deus, se for necessário, eu quero isso na minha vida, porque eu não quero viver uma vida em ti vazia. Não quero me esforçar ao ponto de ter que estar o tempo todo me esforçando para gerar um fruto. Porque se nós somos uma árvore limpa, se somos alguém que realmente foi resgatado, restaurado, nós não precisamos estar ali se esforçando tanto para gerar um fruto, né? Que isso seja um resultado de quem nós somos em Deus, daquilo que Ele faz na nossa vida. Então, tenho buscado isso e eu vi assim que há tantas coisas que precisavam ser mudadas dentro de mim. Quando a gente passa um momento difícil, uma prova, a gente fica assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque as coisas é difícil. Porque que parece que antes de as coisas melhorarem, parece que tem que piorar, né? Parece que tem que ficar difícil. Eu falava: Deus, o que está acontecendo? E eu vejo assim que Deus ele vem trabalhando, né, na minha vida, na minha família, na igreja, usando essas circunstâncias. Quantas coisas eu passei que eu falei: Deus, eu não estou entendendo, mas é onde que Deus muitas vezes veio para me confrontar internamente se realmente eu estava confiando, entregando o controle nas mãos dele ou não, se realmente eu estava praticando aquilo que eu tenho aprendido, né? Se como eu disse, é a oportunidade de demonstrarmos o fruto do Espírito Santo, de estarmos demonstrando o amor, de estarmos demonstrando a paz, refletimos a paz de Deus, estamos demonstrando a bondade, benignidade, o domínio próprio, que acho que é uma das coisas assim que sempre pega, né? Talvez você tenha domínio próprio em uma área da sua vida, em outra área está desequilibrado. Se a gente for colocar, não sei se você já fez aquela roda, né, da vida, muitas vezes a gente faz quando tem palestra, né, de autoajuda e tal, não tem aquela roda? A gente fala as áreas que você tá precisando, aí você vê que a roda não roda mesmo, as coisas não vai. E muitas vezes realmente é assim que acontece na nossa vida. Em algumas partes, a luz já chegou, você já superou, você já venceu, você entendeu e consegue colocar em prática. Você tem disciplina, você tem autodomínio, você consegue aplicar. Mas em outras você fala: essa área aqui ainda não. Então precisamos avaliarmos realmente dentro de nós quais são essas áreas que precisam da luz de Deus, porque quando vem a luz de Deus, primeiro vai vir aquele confronto. Quantas vezes eu falei: meu Deus, eu achava que eu tinha entendido, eu achava que eu estava fazendo. E você, tipo, ficar: meu Deus, não tava entendendo. Eu não estava aplicando, é aquela coisa, talvez na cabeça estava aqui, porque a gente tem um entendimento, a gente conhece, mas a gente não tem aplicação. Então, eu ficava: meu Deus,
Então eu não sabia, eu não estava entendendo, porque eu não conseguia colocar em prática. Então tem coisas que precisa da luz entrar, da gente enxergar ali o que precisa ser mudado e você aprender como fazer isso para que venha a mudança. E isso nós precisamos fazer em cada área da nossa vida. Talvez você fale, meu Deus, mas são tantas áreas. Gente, tinha uma época eu vivia arrastando, confesso, muitos sabem, porque, né, a gente convive bastante, e me arrastando e falando, meu Deus, tudo que eu tinha que fazer com muito esforço, com muito cansaço, muito fadiga. Eu falava, Deus, isso aqui não é a vida que o Senhor tem para mim, não. E a gente prega, a gente canta, a gente louva, falando, Deus, não é isso que o Senhor tem para mim. Eu falava, Deus, mas aonde está? Como eu posso alcançar isso? Me dá luz, me dá clareza, me ensina. Coloca pessoas ao meu caminho que me ensina. Gente, eu tive uma época que eu achava que eu tudo ia aprender sozinha. Tudo era eu vou aprender, eu vou fazer, eu dou conta, eu consigo. E Deus teve que, sabe, mostrar para mim, você pode sim algumas coisas, mas tem coisas que você vai ter que aprender com outros. Tem coisas que você não sabe e o outro vai poder te ajudar. E esse ano passado começou, e eu falo, Deus, o Senhor tem respondido a minha oração, porque cada pessoa que o Senhor permitiu conectar, foram equipes da Jocum vindo, encontros que a gente participou, teve tantas coisas, retiro que eu participei, cada coisa que o Senhor permitiu de eu estar ali, foi ali me mostrando, é aquilo que o Espírito Santo faz, me convencendo daquilo que eu precisava mudar. Porque eu falei, Deus, eu não quero focar nos outros, ou no meu marido, no meu filho, em nada, na igreja, em nada. Eu quero focar em mim, porque eu quero viver isso, eu quero sentir melhor, eu quero fazer com mais alegria, com mais certeza, convicção. Então, assim, eu vi que Deus ele foi respondendo, mas é um processo. Não foi uma coisa, foi várias coisas que ele foi ali construindo, reconstruindo dentro de mim, nos meus valores, no meu entendimento, na minha motivação, porque muitas vezes a gente acha que a nossa motivação está certa. E eu sempre falava, Deus, mas eu estou aqui, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou sempre dedicando, o que mais que eu preciso fazer? Tipo aquela coisa, tipo assim, eu estou fazendo o meu melhor. E muitas vezes o meu melhor que eu estava fazendo não era o que Deus queria que eu fizesse. Sabe aquela coisa que você excede? E você quer fazer aquilo que não é para você fazer? E você toma a atitude de querer ser o papel do Espírito Santo, que eu sempre falo, né? Da gente querer convencer as pessoas, de querer mudar as pessoas, isso, ou às vezes de querer julgar, fazer o papel do diabo também. E eu era assim, eu queria fazer papel de todo mundo, queria fazer tudo. E eu tive que entender o porquê que eu era assim, porquê que eu fazia tantas coisas. É porque muitas vezes dentro de mim tinha uma insegurança, que era, né, que vem de situações que a gente passa na infância, rejeições, várias coisas. A gente vai identificando várias coisas que realmente foram ali, sabe, os gatilhos na nossa vida. E eu entendi que eu não confiava suficiente no Senhor, ao ponto de entregar o controle nas mãos dele. Sabe quando você, tipo assim, tipo, Deus te fala, Deus te convence, tipo assim, você fala que você confia e você diz que é, mas na verdade você não confia. Por que eu consegui identificar? Porque havia uma aflição tão grande, inquietação tão interna. Eu queria controlar todas as coisas que estavam ao meu redor, porque senão eu ficava muito insegura das coisas darem errada. Quando as coisas davam certo, eu falava, nem vou me alegrar tanto, nem vou festejar, porque vai que a coisa se perde, a coisa dá errada, e eu não vou me frustrar. Olha quantas coisas que eu tive que entender dentro de mim, que me sufocava e me entristecia e roubava toda a minha energia para continuar. E Deus, ele teve que me mostrando. Gente, passei por algumas coisas, falei que eu não pensei que eu ia passar. Passei por um acidente, né? Dezembro, acho que a Tati, talvez, quem é mais novo não conhece, mas ano retrasado? Ano passado? Passado, né? Foi ano passado. Em dezembro eu tive um acidente, né, de carro.
E eu atropelei uma senhora de idade de 85 anos, né? E realmente hoje, analisando, realmente poderia ter sido um acidente que causaria uma morte. Porque eu estava andando, o Arão estava aqui me chamando a atenção, e aquele momento de distração, ela entrou na frente do carro e pá, e eu estava 40 quilômetros, né? Então, era um acidente que poderia ter causado uma morte. Gente, aquele momento foi um momento assim que sabe quando roda toda a sua vida, tudo aquilo que você vê, e aquele momento daquela aflição. E foi um momento que para mim foi muito difícil, que eu pensei que ia morrer de tanta angústia, de tanto sentimento assim. Eu falava, Deus, o que está acontecendo? E eu achava que eu ia ser presa, que se a senhora tivesse morrido. E eu achava, nossa, eu pensava tantas coisas, tantas possibilidades, assim, que poderia. Achava que a vida era um caos, que já não tinha mais jeito. E eu falava, e Deus, ele foi ministrando no meu coração. Por que você se aflige tanto se você diz que você confia em mim? Se você diz que o controle está nas minhas mãos? E Deus me trouxe duas lições muito forte, que foi essa questão de eu entender se realmente eu confiava e entregava o controle nas mãos do Senhor ou não, e a questão do perdão. Porque, gente, a gente entende que o perdão a gente recebe pela graça, não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer. E quando aconteceu isso, na minha memória, assim, sempre tentei fazer o que é certinho, sabe? Que é a pessoa que busca fazer certinho, que quer cumprir e tal. Mas foi aquele momento que, pela minha distração, por eu não estar ali atenta, causei quase uma morte de uma pessoa. E essa senhora, ela ficou muito tempo internada, ficou quase 6 meses, quebrou a bacia, quebrou o ombro, quebrou a perna, quebrou tantos lugares, ela ficou 6 meses internada. E eu falei, Deus, eu nunca tinha causado um dano tão grande na vida de alguém. E quando eu vi isso, eu falei, Deus, como que eu vou me perdoar? Porque a primeira coisa que eu pensei assim, Deus, eu tenho me esforçado tanto para ser o que o Senhor quer da minha vida, e olha o que aconteceu. E quando aconteceu isso, eu falei, Deus, só o Senhor para trabalhar dentro de mim. Porque sabe quando cai aquilo que você constrói dentro de você? Porque às vezes você acha que é o seu esforço. É o tanto que você é certinho, o tanto que você se esforça. E não é isso que Deus ele quer de nós. Ele quer a nossa entrega de fato. Ele quer que nós confiemos. Se nós falhamos, ele tem um perdão. E foi a primeira vez que eu entendi realmente um perdão, quando eu pensava, Deus, como que uma pessoa que cometeu um homicídio, ou cometeu coisas maiores, como que ela vai receber o perdão? Como que Deus libera um perdão para uma pessoa assim? E é muito difícil a gente se perdoar e aceitar e pedir o perdão para a pessoa no qual você fere, né? Então, Deus me permitiu que eu passasse por esse processo. Tive a oportunidade de falar com ela, pedir perdão, ela também. E assim, eu vi que Deus, ele esteve ali, sabe? Guiando, cuidando. Graças a Deus estou aqui, não fui presa. Porque até pensei, né? Que se acontecesse alguma fatalidade, já tinha pesquisado, a gente tem essa mania muito ruim, né? Porque eu sou tradutora, eu vou lá e já pesquiso todas as possibilidades, e isso me afligiu de uma forma. E eu falo, Deus, se o Senhor quiser que eu passe por isso, amém. No terceiro dia, Deus já estava ali ministrando no meu coração, e eu falei, Deus, o controle está nas suas mãos. O que for que eu precisar passar, eu vou passar. E eu só peço que o Senhor nos ajude para que a família, né, a igreja não sofra tanto. Pensei comigo mesmo, né? De eu ir para e tal, assim, eu falei, amém. E eu vi, assim, a mão de Deus, né? O cuidado que ele teve naquele momento. Mas o que Deus, ele queria é me ensinar mesmo essa lição. Porque eu não queria mais continuar vivendo uma vida de um esforço apenas da minha parte, sem entender o que realmente Deus ele quer de nós. Deus, ele quer que nos entregamos a ele por completo. Isso uma parte, né? Aí continua a nossa busca. Gente, tantas coisas aqui dentro de mim, e se eu for abrir
o livro, né? Tem muita coisa que eu ainda nunca abri. Eu sei que vai chegar um dia que eu vou abrir, depois de ter vencido, né? Porque a gente vai vencendo batalha, a gente vai vencendo situações dentro de nós, e é o que gera um testemunho. Por quê? Porque Deus, ele trabalha conosco, não só por causa de nós. Eu vejo assim que ele trabalha porque ele quer alcançar outras vidas. Da mesma forma que eu tenho batalhas, dificuldades, todos aqui têm níveis diferentes. Todos aqui precisam vencer, precisa de luz, do entendimento, né, para que você possa ser gerado uma mudança. E eu vejo assim que Deus, ele permite a gente passar por todos esses momentos para nos ensinar. Então, quando você estiver passando por um momento difícil e você tiver aquela interrogação, Deus, eu não estou entendendo, ore, busque a Ele, Deus, me mostra o que eu preciso aprender aqui. Qual é a lição que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender e colocar em prática dessa situação? E assim a gente vai cada vez mais alcançando e caminhando. Em Salmo 119, 105 está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz no meu caminho. Então nós temos aqui uma ferramenta poderosa, amém? Aqui está a nossa base, aqui está a instrução. Gente, quando nós cumprimos princípios, talvez você fale, é difícil, né? Às vezes a gente cumprir, porque tem coisa que mexe com a gente, mexe nos nossos valores, mexe, sabe, em muitas coisas, e é difícil a gente entregar. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, que quando você obedece, mesmo não sentindo, sabe, toda aquela entusiasmo, aquela coisa assim, né? Mas se você pratica isso e você obedece, Deus, ele corresponde. Quantas coisas eu tive que fazer não querendo, às vezes em plantos, em choro, né? Tem momentos que a gente pode chegar aqui e falar, Deus, mas aconteceu isso lá em casa, foi assim lá no serviço. Às vezes você por dentro tá aquela angústia, aquele choro, e mesmo assim você tá aqui, você fala, não, eu decido adorar, eu decido buscar o Senhor, eu decido confiar. E quando a palavra diz que aquele que semeia com plantos, com choro, né, com júbilo ceifarão, eu creio que é isso. Não é você ficar lá na sua casa chorando, lamentando, reclamando, não é isso. Você está chorando, você está sofrendo, mas você está aqui. Você está buscando, você está orando, você está intercedendo, você está fazendo a sua parte. Esse dia eu estava vendo um pequeno videozinho do pastor Theo Hayashi, ele falando assim, que muitas vezes nós somos muito ligeiros, né? Somos muito rápidos para desejar as coisas que são do futuro, as coisas que são de longo prazo, né? Projetos que a gente quer alcançar, a gente quer de urgência, a gente não tem paciência, a gente quer que a coisa aconteça, a gente quer que tenha resultado. E muitas vezes naquilo que precisa ser feito hoje, aquilo que é o necessário, né? Aquilo que a gente precisa construir hoje para que a gente possa colher lá na frente, a gente é devagar, a gente é relaxado, a gente é preguiçoso. E a gente inverte. Com isso, a gente não consegue hoje semear aquilo que precisa ser semeado, daquilo que precisa ser vivido, para que você possa colher. Então, a gente precisa entender dentro de nós, você tem sonhos, você tem objetivos, você tem aonde você quer chegar, você tem que olhar para o hoje, se você realmente tem feito e tem implantado sementes hoje, para que você possa colher depois, né? Então, eu vejo assim que esse entendimento que a gente precisa e que precisa ser transformado dentro da nossa mente, porque às vezes a gente inverte muitas coisas na nossa vida e às vezes a gente não faz aqui aquilo que precisa e quando chega a hora de ver resultado, cadê, né? E muitas vezes aconteceu comigo. Eu falava, Deus, mas que difícil, né? Aos meus olhos eu estava fazendo o que precisava, só que às vezes a gente faz de forma diferente. Eu sei que, como eu falei na semana retrasada, foi na semana retrasada? Tem 14 dias, né? 2 semanas atrás, né? A gente teve um encontro, aí eu ganhei a mentoria. Falei, Deus, até nisso o Senhor é bom. Ganhei a mentoria, e quando a Angelita estava falando no encontro, muitas estavam aqui, ela falava de tanta coisa assim, de clareza na mente, saía dor, leveza, não era só emagrecimento, ela falou de muitos benefícios. Eu falei, gente,
É o que eu quero, é o que eu estou buscando já faz tempo, já tá fazendo a parte de reposição hormonal, já tinha feito a terapia, e assim, Deus estava já trabalhando a parte da alma emocional, e no final ela falou assim, olha, agora você tem que olhar o seu corpo, porque a questão agora já não é nem emocional e espiritual, é o seu corpo. Eu falei, ixi, agora pegou, né? Porque por mim, eu achava que eu estava me cuidando, para variar, né, a cabeça aqui, me achando que estava fazendo tudo certinho, que eu estava, né, me esforçando. E ali onde veio pá de novo, Deus falou, então, vou te ensinar. Eu falei, Deus, como é bom aprender com outras pessoas, porque eu não sabia e muitas vezes não tinha a humildade de dizer, eu não sei, preciso aprender. Porque falava, mas já faço isso, já faço aquilo, e cadê o resultado? Então, significa que eu não sabia. Então, esses 14 dias, para mim, foi assim, de Deus trabalhar mais uma área, né? Que é o corpo. E realmente, quando nós cumprimos princípios e entendemos quais são as áreas que precisam ser aplicadas para que a gente possa ter uma saúde, né? E temos o nosso corpo como templo do Espírito Santo, eu falava, gente, a gente prega tantas coisas, né? Aí chegando para sair do CrossFit, aí o Fred lá com a academia, fala, Deus, como a gente vai poder ministrar alguma coisa desse jeito, né? Porque não tem referencial, não. Me desculpa, não é verdade? Então assim, eu falei, Deus, só que eu não sabia, eu falava, meu Deus, eu preciso de ajuda. E finalmente, né? Mais uma vez, Deus é bom demais. E ele respondeu. E eu vejo assim que eu ganhei a mentoria. Igual eu falei para vocês, 2 semanas atrás. Não é só eu ganhar. Aí ele tem um aplicar, disciplina 14 dias. Né? Depois, se vocês quiserem ver, mas como é que foi, pastora? Né? Vai começar dia 25. A Tice está aí, né, Tice? Firme, forte, corajosa. Deus vai te capacitar. A gente vai ver Tice. Muito bem, Tice, você vai se sentir muito melhor, muito mais força para cuidar da bebê, muito mais energia para continuar fazendo aquilo que Deus chamou, né? Vai estar mais disposta, mas é verdade. E eu vejo assim, que tudo na nossa vida, ela vai fazer diferença quando você experimentar, você tiver a sua própria experiência. Por isso que eu falo, você tem que buscar ter a sua própria experiência, porque ouvir de alguém falar que é bom, legal, bom, mas você experimentar e ter a sua experiência é totalmente diferente. Então, que você venha realmente buscar e peça, Deus, traz luz nas áreas ainda que talvez você pense, mas para mim já tá certo, para mim já tá ok. Mas será que está alinhado mesmo para aquilo que Deus quer para você, na vontade dele? Né? E eu vejo assim que quanto mais nos achegamos, quanto mais aprendemos, ele vai trazendo mais luz, mais clareza, e a gente vai vendo é verdade aquilo que Deus ele fala na Bíblia. Porque a pior frustração nossa como crente é falar, poxa Deus, tem tanta promessa, por que eu não vivo nenhuma delas? Poxa vida. Então, quando você começa a ver que você pode viver e que está ali escrito, e é para nós, não é só para alguns. Só que tem princípios a ser aplicado, precisa ser, sabe, aprendido. E tantas coisas que nós temos como má hábitos, falta de disciplina, preguiça, tanta coisa, né, que impede a gente, sabe? Para algumas coisas a gente é bom, para algumas coisas a gente está a desejar. Então, a gente precisa descobrir, cada um aqui são áreas diferentes, amém? Estamos aqui em igreja para que a gente possa um ajudar o outro, estender a mão, um ensinar o outro, um encorajar o outro, né? Eu falo, Deus, o Senhor me convocou mesmo para estar retomando de novo a rede de mulheres para o ano que vem. Né? Já quero anunciar aqui, já falei com algumas. Em 2025, em janeiro, a gente já vai estar iniciando a nossa rede de mulheres. Né? Desde que a gente mudou para cá, eu falava, Deus, não, eu não dou conta, eu não consigo, e estava ali me esquivando para cá, esquivando para lá. E Deus, ele veio me falar, filha, não espero você ficar pronta para dizer sim para mim. Vai que eu vou te capacitar, vai que eu te... Eu falei, Deus, mas se eu for aceitar esse desafio, eu preciso que o Senhor, então, me ajuda nessa área. E ele tem respondido. E eu falei, Deus, como eu posso ser referência para as mulheres se essa área aqui para mim tá um caos, tá uma ruína.
Quantas coisas dentro de mim estavam bagunçadas, precisava de ordem, precisava de luz. Mas no momento que eu falei, não, Deus está aqui, eu vou fazer. E dali Deus tem respondido. Então eu creio assim que toda vez que a gente se dispõe para fazer aquilo que Ele quer, Ele vai garantir aquilo que nós precisamos para cumprirmos. Não só para o meu bem, mas porque eu sei que muitas mulheres vão precisar, né, aprender. A gente vê, igualzinho o César fala, como que você tem o poder de mudar a atmosfera do lar? Meu marido falou, né, amor? Você testemunha, né? Gente, em 2 semanas, realmente eu vi o quanto fez diferença do meu posicionamento, da minha postura, o que gera no lar. O homem pode estar cansado, mal-humorado, tá lá. Agora, a mulher, ela faz um caos dentro de casa, ela atrapalha todo o funcionamento. E se tem filhos, o negócio fica mais difícil. Então, eu vejo assim, Deus, quantas coisas o Senhor tem, quantas coisas o Senhor tem para, sabe, nos ensinar e para a gente viver. E eu falo assim que Deus, Ele é bom porque Ele trabalha, né? E só da nossa parte é nos posicionarmos, falarmos, Senhor, me mostra pela tua palavra, seja realmente uma lâmpada, luz para o meu caminho, endireita as coisas que precisam ser endireitadas dentro de mim. E uma coisa importante, gente, só para finalizar, é olhar para dentro de você, porque às vezes a gente consegue ter um raio-x assim para olhar os outros, mas e você? Então, se cada um aqui se comprometer em pedir para Deus trabalhar nas áreas que você precisa, e deixar o Espírito Santo fazer na do marido, do filho, do irmão, do colega, do primo, do tio, dos irmãos, das colegas, Deus, Ele vai fazer. E uma coisa que eu tenho aprendido, tem hora que dá aqueles impulsos de querer, né, falar, e fala, não, deixa o Espírito Santo, fala. Então, assim, tem momentos que eu aprendi realmente é não ser passiva, não é aquela coisa que eu tô fingindo, não tô vendo. Mas assim, Deus, tá vendo essa área que, poxa, tá difícil. Essa área que foi difícil, mas eu tenho aprendido a levar para o Senhor. Porque tem hora que a gente fala, poxa, se nos abafar, não falar, como é que vai ser, né? Então, que seja com o Senhor. Tem coisa que fala, Deus, essa área que tá pegando é difícil, pode ser área financeira, pode ser na comunicação com o marido, pode ser você mesmo, seu temperamento, ou você na sua TPM, na menopausa, no meu caso, né? Eu vi que como interferia, o meu corpo estava tão ruim, tão danificado, que estava interferindo em muitas áreas. Eu falei, meu Deus, se eu não resolver isso, como é que vai ser daqui 50, né, com 50, 60, 70 anos? Eu falei, misericórdia, coitado do marido, né? Que tem que aguentar muitos anos ainda, né? E eu falei, Deus, eu preciso da tua luz, eu preciso de aprender a ser equilibrada, eu preciso de ter os teus frutos sendo manifestados na minha vida, que você possa entender isso e falar, Deus, me ajuda nas áreas que precisa ser reconstruída dentro de mim, nas áreas que precisa ser mudada, que o Senhor pede, não fiquem, como é que eu posso dizer, acomodado, mas é porque é meu temperamento, é meu jeito. Jeito, temperamento, ele pode ser domado, ele pode ser trabalhado. E é através do Espírito Santo. Aqui a gente vê que Deus, ele criou os céus e a terra. A terra, ela estava sem forma e vazia, era um caos, uma ruína. E ali pairava o Espírito de Deus. Então, se o Espírito Santo, ele estiver em nossas vidas, habitando em nós, ele tem o poder de transformar aquelas áreas que aos nossos olhos parecem ser ruínas, parecem ser um caos, parece estar em desordem, para transformar em algo maravilhoso e lindo que como a sua criação. Amém? Então somos uma obra. Quando fala que somos um templo, nosso corpo é o que reflete. Se nós somos um templo do Espírito Santo, opa, a casa tem que estar adornada, tem que estar arrumada. E eu falo, Deus, como é difícil termos disciplina nessa área, como é difícil a gente conseguir conciliar, porque aí vai precisar do equilíbrio, né? Aí você vai precisar renunciar a algumas coisas, você vai precisar administrar bem o seu tempo, né? Você vai ter que deixar suas desculpas, porque a primeira coisa que as pessoas vão perguntar, e eu perguntei para a Angelita, mas ela ficar sem carboidrato, mas sem açúcar, nenhum açúcar? Meu Deus, e aquilo? E é isso?
Eu vou ter que fazer jejum todos os dias? Meu Deus! Aí eu ficava... Aí ela falou, calma, vai ser tudo muito leve e tranquilo. E eu, amém, se você está falando, então posso. Mas são mudanças que precisam ser feitas aqui. E eu vi que se você aplica realmente, né, os princípios, porque ali você vai ser ministrado. Eu falei, meu Deus, é tão diferente você só fazer apenas uma dieta. Foi totalmente diferente, porque não é uma dieta assim de você só não comer. Explicando por que você faz isso, por que você deixa de fazer isso, por que os alimentos naturais faz isso, aquilo. Então foi maravilhoso. Então, precisamos aprendermos, amém? E quando você busca, né, Deus ele vai trazer luz, amém? E quando você vir o entendimento, vai se acompanhar talvez de um confronto, se renda. Porque Deus ele faz o melhor para nós. Talvez sabe aquele processo, parece que vai doer, vai ser difícil e depois você vai rir, vai se alegrar. Assim como muitas coisas a gente faz, né? Na nossa vida. Quem trabalha pesado, depois tem a recompensa. Quem faz exercício físico pesadinho, né? Eu imagino que vocês não ficam só lá, ai que alegria, ai que gostoso. Não, né? Não tem sentido dor? Ou é só alegrias? Não, né? Eu imagino, porque quando César fica até rindo, né? Que eu pego meus pezinhos lá e faço musculação em casa, ele fica rindo. E eu só, com 1 quilo, né? Bufando, gemendo. E ele fala, nossa, amor, tá pesado? Tá. Mas é o que eu consigo carregar, é o que eu posso fazer hoje. Mas se eu não me esforçar naquilo que para mim é pesado, quando eu vou chegar a carregar 2, 3, 4 quilos? Que sonho, né? Mas eu imagino que também quem faz, começou pouquinho, né? Você não começou já carregando 10, 20 quilos. Então, gente, vamos começar do pouquinho, que Deus venha mostrar luz, e cada um em áreas que você precisa detectar na sua vida. E você vai depois testemunhar, amém? Porque Deus, ele transforma nossas ruínas, nossos caos em testemunho. Isso não é só para nós que estamos aqui, é cada um. Aonde vocês estão trabalhando, dentro da sua casa. Que o Senhor possa estar nos abençoando e trazendo luz às nossas vidas cada dia mais. Amém?